Autonomia, vários autores falam que a autonomia ela é grande parte de nossa dignidade, da nossa natureza. Então, a capacidade da gente conseguir tomar as decisões por si próprios. Mas quando a gente fala de autonomia, muitas famílias, muitas pessoas acabam taxando uma pessoa idosa, e é aí que eu queria chegar, de teimosos. Então, muita gente vai, e vocês já devem ter ouvido alguma pessoa falar, fulano é teimoso, só quer fazer o que quer. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, sobre teimosia. E como a gente, talvez pessoas mais jovens, médicos, profissionais de saúde, famílias, ou às vezes até um companheiro, uma companheira, vão taxar uma pessoa que precisa exercer o seu direito de autonomia de teimosos. E qual o impacto disso? Às vezes eu chamar uma pessoa que tem o direito de exercer a sua capacidade de se autogovernar, ou seja, de tomar as decisões sobre a sua própria saúde, se eu chamar ela de teimosa, talvez eu vou estar silenciando a sua voz, talvez eu vou estar criando uma violência contra essa pessoa idosa. Então eu tenho que lembrar que é muito fácil a gente falar que uma pessoa, que fulano é teimoso, por exemplo. Vamos entender o que está passando na cabeça de fulano, vamos perceber o porquê que ele quer agir assim e acolher, né? Queria relembrar que a autonomia é um dos grandes pilares da bioética. Bioética, essa ética que rege as ciências da saúde. Quando a gente vai falar desses pilares da bioética, a gente precisa da autonomia, da não maleficência, o não fazer o mal a alguém, da beneficência, ou seja, o fazer o bem, e da justiça, de eu ser justo com alguém. Tá? Então, a gente taxar uma pessoa que precisa ser autônoma, ou que precisa ter a capacidade de se autogovernar, ou seja, de tomar as decisões sobre o seu próprio corpo, se eu taxar ela de teimosa, eu vou estar indo contra a bioética, contra o primeiro princípio, que seria da autonomia. Tá? Então, vamos trabalhar a empatia, a simpatia, trabalhar o percebimento do que a outra pessoa está tentando me dizer, antes de chamá-la de teimosa, antes da gente pensar no porquê que ela está tendo aquele comportamento, antes de eu taxar aquele comportamento, vamos entender o porquê, o que está por trás. E sempre numa comunicação efetiva, de olho no olho, de sentado, de tentar entender, porque geralmente quando uma pessoa me fala uma coisa, muitas vezes tem grandes coisas por trás, né? Aquela história do topo do iceberg, né? Então, às vezes ela tem um determinado comportamento ou não quer fazer uma determinada coisa, mas esse é só o topo do iceberg. Vamos mergulhar junto com as pessoas, mergulhar junto com as nossas famílias, com os nossos pacientes, para tentar entender o que se passa e por que ela não quer fazer tal coisa ou por que ela quer fazer tal coisa. E assim a gente vai conseguir ajudar todos.